Oi, eu sou a Vicky com K e hoje eu quero compartilhar sobre algo que eu compartilhei com algumas amigas minhas, né? E elas falaram, Vicky, você devia falar sobre isso porque é muito legal e faz parte dos processos que a gente passa com Deus, né? Eu tava passando por uma fase no meu relacionamento que eu tava com muitas dificuldades. Assim, eu tinha saído de um outro relacionamento bem longo e passaram-se 2, 3 anos mais ou menos e entrei nesse outro relacionamento que foi muito rápido, né? Deus moveu as coisas muito rápido. E eu entrei naquele momento de dúvidas, né? Mas dúvidas no sentido de dúvidas do caráter do meu parceiro. Porque eu enxergava nele todos os atributos que eu pedia pro Senhor. Enxergo ainda, né, nele, todos os atributos que eu pedia pro Senhor. Então, que ele realmente era um homem que amava Deus, ele realmente era um homem que eu vejo, né, que ele busca o Senhor, que ele ama o Senhor e que ele tem a experiência dele com Deus. Porque quando alguém tem a experiência dela com Deus, você percebe. Quando alguém tá fazendo algo pra mostrar, você percebe também. Então a gente sabe quando alguém realmente tem um encontro com Deus. E eu me via por conta do meu outro relacionamento, que eu tive muitas frustrações e muitos erros também que eu cometi também. Eu olhava assim, eu via todos os atributos de Deus assim na vida dele, né, o homem de Deus, tal. Só que eu falava, ai, bênção, né, homem de Deus. E aí vinha aquela dúvida assim, do nada. Mas e se ele tá me traindo? E se ele tá fingindo? Tá fingindo que ele tá de boa, mas na verdade ele tá escondendo alguma coisa, sabe? Ou era tipo assim, não, mas aí eu ficava discutindo na minha cabeça. Não, mas meu, você tem acesso ao celular dele? Você tem acesso às senhas dele? Normal, tipo, né? Tipo, não, normal. E eu, não, verdade, é normal. Mas e se, na verdade, meu, que doida. Mas e se, na verdade, ele tá deixando eu ter acesso e sabendo que eu tenho acesso, ele, na verdade, tá excluindo e manejando as coisas ali pra eu não descobrir coisas sabendo que eu tenho acesso. Então ele tá deixando eu ter acesso pra demonstrar confiança, mas na verdade ele está me enganando, sabe? Gente, maluca, maluca. E você imagina viver uma vida assim, né? E eu fiquei um bom tempo assim, né? Como foi tudo muito rápido, então pra mim foi tipo anos, né, na minha cabeça. Mas foi tipo coisa de alguns meses, coisa de 2 meses, 1 mês e meio, que foi uma fase mais latente dessa fase que eu passei de doideira, né, da minha cabeça, sozinha, maluca. Só que isso acabava externalizando, né? Então eu falava pra ele algumas coisas que eu pensava, eu falava, olha, eu tô desconfiando disso, tipo, eu não. Você fez isso e eu já fico pensando nisso. Ou eu falava pra ele, você não é um psicopata mesmo? Você realmente não é um maluco que vai depois mostrar que você é doente da cabeça? Então, tipo assim, doideira. E no meio de tudo isso, obviamente, né, a gente ora, a gente fala com Deus, a gente tem todo o processo, né, da vida de um cristão que realmente se relaciona com o Senhor, né? E eu falava, Deus, eu não aguento mais ficar nessas dúvidas, tipo, por que que eu tô, tipo, não pode ser que um relacionamento é isso, sabe? Eu viver nessa dúvida, eu viver nessa insegurança. E não era uma insegurança de, tipo assim, de eu não ser suficiente, mas era porque, assim, no meu outro relacionamento eu passei por traições, dificuldades e tudo, e eu não me sentia não suficiente. Eu sei que foi o problema de caráter do meu antigo parceiro. Mas nesse também é a mesma coisa, tipo, não que eu ache que eu não sou boa, que eu não sou, sabe, assim, mas
era o meu medo de, tipo, dele ser a mesma coisa do que eu passei antes, sabe? De eu viver os mesmos traumas, né? Eu sempre conversava com ele e ele falava, eu não sou eu não sou a pessoa que você se relacionou. Assim como você não é a pessoa que eu me relacionei antes, né? Então, a gente tinha muitas essas conversas, né? Entre muitos atritos e, enfim. Porque isso gera, né? Atritos. E quando a gente não tá resolvido. E nisso eu orando e tal, eu falando com o Senhor. E Deus, ele foi me mostrando muito aos poucos, assim, sabe? Com uma coisa que eu tava pensando muito. Eu falava, Deus, me ajuda a enxergar direito. Aí Deus vinha com uma direção pro meu coração. E um resumo, né? Que é o foco do porquê eu quis compartilhar isso. É que eu tinha essas inseguranças e essas dúvidas e o medo de tudo acontecer. E eu falei, meu, o que eu vou fazer se tipo, eu ficar sozinha de novo? Não que eu não queria ficar sozinha, porque eu fiquei um bom tempo sozinha e, tipo, ficava, nossa, tranquila, entendeu? Mas era tipo assim, meu, de novo, sabe? Eu fico, ai, vai acontecer tudo de novo, ai, que saco, vou ter que fazer de novo. E eu tinha esses medos e o Senhor foi me mostrando que eu tinha isso porque eu não confiava nele. Aí, às vezes, gente, meninas ou meninos, né? A gente limita a soberania de Deus na nossa vida. Tipo assim, Deus, o Senhor tem poder pra me salvar, o Senhor tem poder, sei lá, às vezes pra operar um milagre na minha família, o Senhor tem poder pra me transformar, né? Eu era de uma forma e eu não sou mais dessa forma, mas se for, tipo assim, ele me traiu, aí o Senhor não tem poder. E não tô falando que isso não possa acontecer porque a gente tá suscetível a tudo, se a gente não se guarda, né, no Senhor, guarda a nossa mente, nosso coração e tudo, a gente fica suscetível. Mas eu limitava a soberania de Deus de tipo assim, se algo acontecer, independente do que aconteça, seja algo bom ou seja algo ruim, que às vezes tava só na minha cabeça mesmo, Deus não deixa de ser Deus. Deus, ele vai continuar cuidando de mim. Então, esse era era a minha crise, sabe? Tipo assim, eu falava, Deus, mas meu, se ele estiver fazendo isso, se ele estiver fazendo aquilo, e se ele estiver fazendo aquilo? E vinha no meu coração, se ele estiver fazendo, Deus vai mostrar, Deus vai expor. Gente, Deus expõe. Misericórdia como expõe. No meu outro relacionamento foi assim, foi 7 anos. E eu pedi pro Senhor, falei, Deus, me mostra tudo que eu preciso enxergar. Em um dia, Deus depois, pá, tudo assim, na mesa, sabe? Foi dolorido demais. Mas ele expõe. E isso tem a ver com a nossa identidade nele, como filhos e filhas de Deus. Porque se você sabe que você é filha amada, que você é um filho amado de Deus, você acha mesmo que ele vai querer que você viva num relacionamento frustrado ou que você viva numa enganação? Isso falando sobre relacionamento especificamente, né? Obviamente. Mas ele não quer que você viva isso, né? Então, isso eu falo dentro do meu contexto, de uma pessoa que está com uma pessoa legal, sim, tá? Ele não é maluco, glória a Deus. Mas, da gente entender que Deus, ele cuida de nós, né? Claro, se Deus começasse a me mostrar os sinais, eu já ia ficar tipo, então não vou continuar, tá? Beijo. Beijo, tchau, pode ir, que o Senhor tem o melhor pra mim. Assim, como ele também. Uma vez eu falei pra ele, pro meu noivo, falei, mas como você tem certeza que eu não sou maluca? Como você sabe que eu não sou biruleibe, sabe? E ele virou pra mim e falou a mesma coisa. Eu não tinha falado disso com ele, mas ele virou pra mim e falou a mesma coisa. Falou assim, Deus já ia ter me mostrado, porque eu sou filho de Deus. E ele tem o melhor pra mim. Então, se você não fosse o melhor pra mim, ele teria me mostrado já, né? Então, gente, é isso que eu quis compartilhar. Porque às vezes você realmente tá num relacionamento que você precisa terminar. E aí você precisa ser sincero com você mesmo. Isso eu falo no geral, né? Meninos e meninas, homens e mulheres. Você precisa ser sincero com você mesmo. Às vezes você tá tentando se convencer de que aquilo tá legal.
de que tá tudo bem, sabe? E tem um sinal pra isso. Eu tava refletindo essa semana, vindo pro trabalho. E o sinal é tipo assim, e pelo menos é o que acontecia comigo, não tô padronizando isso pra todos, tá? Mas é o sinal, eu fiquei pensando em como eu tentava me convencer antes, e no meu antigo relacionamento, ou até em coisas que não é pra você fazer, mas você quer fazer, sabe? Eu vinha e eu lembrava da situação, tipo, eu lembrava que meu ex tinha, sei lá, que ele gritava comigo com frequência. E aí, na hora, já vinha o Espírito Santo, né? A minha consciência falando, isso tá errado, não tá da hora. Só que aí, ao mesmo tempo, vinha a minha voz dentro de mim assim, não, tipo, ele não faz porque ele quer. Ou não, mas isso não tá errado, né? Tudo bem que aconteceu isso, mas sabe, você começa a dialogar com você mesmo pra tentar se convencer de que aquilo tá ok. E não tá, sabe? Mas, obviamente, nesse ponto que eu tô focando hoje, que é sobre você estar com uma pessoa legal, mas vir esses pensamentos pra tentar trazer o seu passado de volta, você tem que se lembrar da sua identidade em Deus. E mesmo se você tiver num relacionamento zoado, né, você tem que terminar, ou numa situação que você não quer sair porque é seu conforto, mas você precisa sair e vai te tirar da zona de conforto porque você sabe que é aquilo que vai te levar mais para próximo do Senhor e te levar a viver coisas que o Senhor tem para você, você também precisa se lembrar que você é amado e que mesmo que você abra mão de coisas que para você são preciosas hoje, Ele vai cuidar de você, né? Tem um salmo, esqueci agora porque eu estou gravando isso aleatoriamente no meu horário de almoço, que ele fala que o Senhor garante o meu destino. Né? Em Salmo 139, a palavra diz que todos os dias determinados para mim já foram escritos e que o Senhor nos viu no ventre das nossas mães como uma substância ainda informe. Então, aleluia, arrepiei. Mas é verdade, a palavra de Deus é a verdade e Ele diz que Ele cuida de nós, que Ele está conosco. Mas a gente também precisa estar atento para ouvir o Senhor, né? Então, às vezes você tá com uma pessoa muito legal e você vê tudo de bom naquela pessoa, mas aí Satanás vem, o diabo vem e começa a pintar a pessoa como uma pessoa totalmente maligna na sua vida. Porque quando você vai olhar pro natural e fala assim, pera, deixa eu olhar mesmo, pra ver se essa pessoa é doida. Aí quando você vai ver, você não vê nada de doido da pessoa. Tipo, você fala, essa pessoa é legal mesmo, tipo, me trata bem, ama o Senhor, ora, me leva pra Jesus, sabe? Enfim, então, acho que é isso. Eu compartilhei isso com algumas amigas minhas, né? E uma delas falou pra mim, Vi, que você devia gravar um vídeo falando sobre isso, porque era o que eu tava precisando escutar, né? E a gente pode achar que não, mas isso é um ponto, gente, que principalmente pra nós mulheres, né? Machuca muito você viver uma vida na dúvida, sabe? Machuca muito você ficar agoniada pensando se a pessoa é fiel, se a pessoa não é fiel, sabe? Então, assim, se você tem dúvidas e tem visto coisas que te dão alertas ou red flags, né, bandeiras vermelhas, pede pro Senhor mostrar pra você de forma clara, pra Ele abrir os seus olhos. Porque mesmo que você tenha que abrir mão, o Senhor tem o melhor pra você. Eu abri mão do meu antigo relacionamento, foi muito difícil, porque foi 7 anos, e eu não imaginava que eu ia encontrar outra pessoa, porque eu era muito conectada com meu ex, tipo, eu conheci ele adolescente, então eu moldei minha personalidade baseada nele, mas eu orava ao Senhor, e eu chorava, e não foi fácil, não é um processo fácil, mas hoje o Senhor tem me honrado, não porque eu mereço, mas porque Ele é bom, e Ele é bom independente do que eu faço, sabe? Mas Deus é bom e Ele colocou uma pessoa no meu caminho hoje que sempre me leva pro Senhor, que sempre me leva pra Jesus, sabe? E se você tá no relacionamento, que a pessoa é legal e tudo mais, e vem esses pensamentos te lembrando do passado, falando que você vai ver as mesmas coisas, eleva todo pensamento cativo à obediência de Cristo, que é o que a palavra diz também. E lembra de sempre observar
características de Jesus nessa pessoa, porque o amor vem pela admiração, né? E Satanás, ele sempre vai querer minar a nossa admiração pelo nosso parceiro, seja o homem pra mulher e da mulher pro homem. Então, eu acho que é isso. Eu tenho muitas experiências para compartilhar, eu acho, mas eu acho que a que mais marcou, assim, né, nesses últimos tempos e que me pediram, Vicky, por favor, fala sobre isso. E me dá muita vergonha, porque, né, a gente tem um pouco de insegurança. Mas é isso. E um beijo, Deus abençoe vocês e tchau.